Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, muito boa noite a você. Estamos mais uma vez entrando na sala da sua casa para transmitir a você uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Queremos louvar a Deus por essa dadivosa oportunidade de poder entrar na tua casa, de poder compartilhar com você desta palavra, de poder ser instrumento de Deus, boca de Deus para falar com você através da exposição da palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida, com toda a convicção, Deus tem uma palavra para você. Deus colocou no meu coração uma palavra para transmitir a você nessa noite. Eu tenho convicção que Deus vai falar ricamente com você, poderosamente com você nesta noite. Joslene Montelo, muito prazer em tê-la conosco. Deus continue te abençoando ricamente, grandemente. Continue conosco, compartilhe, dê o seu like, esteja conosco, junto conosco para ouvir a poderosa palavra. Ontem nós estivemos ministrando uma palavra de Deus aqui para a igreja e tivemos bastante compartilhamento. Graças a Deus as pessoas estão ouvindo a palavra. Deus nos deu uma palavra na primeira carta de Jesus à igreja de Éfeso, e foi uma palavra tremenda, uma palavra que falou comigo e tenho plena convicção que falou poderosamente com você. Obrigado a você que está dando o seu like, continue conosco. Temos uma palavra poderosa da parte de Deus. Daniele da Silva, Deus te abençoe grandemente, ricamente. Continue, vá compartilhando. Temos uma palavra da parte de Deus nessa noite. Uma palavra poderosa. Uma palavra poderosa. Momento de turbulência. Esse momento de extrema incerteza. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. Os meios de comunicação estão com informações totalmente desencontradas. Mas quando o ministro da Saúde, Mandetta, com todo o equilíbrio das informações e a previsão de boa previsão, tendo em vista que, segundo ele, essa epidemia, este vírus ainda não atingiu o seu pico, mas nós, todos nós temos que entender que estamos nas mãos do Senhor. A igreja, ela é a igreja do Senhor. Ela foi comprada, lavada, remida, santificada e será glorificada. Ela está debaixo das mãos do Senhor. É o Senhor quem cuida da igreja. É o Senhor quem abençoa a igreja. É o Senhor quem provisiona as necessidades para a igreja. Então Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua na direção de todas as coisas. A história não foge ao seu controle. Queremos, nessa noite, agradecer a todos aqueles que estiveram ontem compartilhando, dando, todos aqueles que estiveram assistindo aqui através dessa
ferramenta que é a rede social, via Facebook. Então, todos aqueles que estiveram assistindo, nós queremos agradecer a sua participação, a sua colaboração no canal. Continue conosco. Queremos agradecer os irmãos em Planaltina de Goiás, ali próximo a Brasília. Queremos agradecer ao Chiquinho, o Biratã, todos os irmãos daqui a 8. Irmão Evangelista Elias Felipe, pastor Felipe, hoje pastor do Residencial São Francisco, igreja que nós muito estimamos, assim como aqui a 8. João Luzia, que fora o copastor e ainda hoje continua como copastor, esse homem de Deus. Pastor Noel Garcia dos Reis, este grande homem de Deus. Agradecer aos irmãos aqui em Marabá, da igreja Monte Sinai, que ontem estiveram assistindo, compartilhando. Neto, Dulce, Lidiane, todos os irmãos. Obrigado a você que está mandando o seu like. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus continue contigo, te abençoando. Que esta seja uma noite abençoada, abençoada para a tua vida. Que Deus continue te abençoando. Kennedy Carvalho, meu filho, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmãos que estão, irmão Socorro, Deus te abençoe. Deus seja contigo. Ontem esteve aqui assistindo ao vivo e esperamos contar com a sua assistência. Esperamos contar com a sua presença aqui na rede social para estar ouvindo a palavra de Deus. Temos uma palavra poderosa da parte de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. É uma palavra de socorro, de consolo, é uma palavra motivacional. Tenho plena convicção que Deus vai falar com você poderosamente. Segure aí, segure aí, segure. Daqui a alguns minutos, nós estaremos entrando na palavra, estaremos ministrando a palavra. Segure. Nós vamos para o último livro novamente, porém hoje nós vamos voltar. Ontem ministramos no capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos recuar um pouco, vamos falar sobre a manifestação gloriosa de Jesus. Nós vamos voltar ao capítulo de número 1 e vamos estar lendo a partir do versículo de número 9. E certamente Deus vai falar conosco. Deus já falou comigo poderosamente desde ontem, quando nós assentamos em nosso coração, ministrar essa palavra, conversamos com Deus, dimos a sua orientação, a sua inspiração e, sobretudo, a sua permissão para ministrar essa palavra. E o Espírito Santo nos orientou para esta palavra. O Espírito Santo nos conduziu para esta palavra. E se o Espírito Santo nos conduziu para esta palavra, é porque certamente Deus tem uma palavra para o teu coração. Segura um pouco. Compartilhe com outras pessoas. Convide outras pessoas para estarem aqui nesta sala de vídeo conosco. Pois Deus vai falar com você poderosamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho convicção disso. O apóstolo São Paulo, quando ministrou a palavra aos Tessalonicenses, ele fez questão de destacar que pregou uma palavra com convicção. Com convicção. Eu acredito piamente na palavra, na imutabilidade da palavra. Eu acredito na inerrância da palavra.
Eu acredito na eternidade da palavra. Eu acredito na veracidade da palavra. Eu acredito no cumprimento da palavra. Eu acredito na palavra como o alimento da alma, do espírito. Eu acredito na palavra como o alimento que revitaliza, que revigora. Eu acredito na palavra como poder transformador. Eu acredito e tenho convicção. Segura um pouquinho mais, enquanto nós vamos felicitando algumas pessoas que estiveram conosco ontem e que nós estamos convocando a estar novamente conosco hoje para estarem ouvindo a poderosa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra poderosa para você. Este livro é um livro extraordinário. Algumas pessoas não gostam de lê-lo porque acham extremamente difícil, outra hora porque se assustam com as figuras, porque tem dificuldade, porque acham que o livro é um livro velado, e na verdade o livro não é um livro velado, o livro é um livro de revelações, é um livro que está descoberto, é um livro que está patente aos nossos olhos. Alguns não estudam também porque querem estudar minuciosamente, querem entender minuciosamente as figuras, e na verdade o grande objetivo deste livro é que nós venhamos compreender a sua mensagem. A sua mensagem. Esse é o grande objetivo de quem estuda esse livro. Compreender de fato a mensagem do livro. Essa mensagem alvissareira. Essa mensagem que produz esperança. Porque o livro do Apocalipse revela o triunfo final de Jesus. Revela a vitória final de Jesus. Revela a glorificação da igreja. Mas antes, o triunfo de Jesus sobre os inimigos, o triunfo de Jesus sobre o anticristo, o triunfo de Jesus sobre a besta, o triunfo total de Jesus, a vitória final de Jesus. Milton Vanderlice, meus amigos queridos, eu impostei um pouco a voz porque vocês são pessoas amadas, queridas, assim como todos os que estão entrando neste canal. Gilvan Nunes, meu filho, que Deus te abençoe, a você e a tua família, de uma forma muito rica, e muito grandiosa e muito poderosa. Deus seja contigo. Continue abençoando a tua casa, o teu trabalho, a tua vida, os teus empreendimentos, tudo aquilo que tu intentares fazer. A bênção do Senhor esteja sobre ti. Glórias a Deus. Isso aqui está muito gostoso. Há uma áurea espiritual aqui na nossa sala. Minha esposa, Sheila Martins, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, grandemente. Elias Ferreira, meu amado, você é um homem extraordinário. Nonato Melo, não tenho palavras para falar de você, por isso não vou falar. Você é eternamente meu mestre, e a gente tem respeito, admiração, nutrimos um respeito, uma admiração muito grande por você, pela família. Não posso falar muito mais porque eu não tenho palavras para descrever as suas virtudes, as suas qualidades. Portanto, eu paro aqui. Há limites nas minhas palavras para descrever as suas virtudes. Então, eu quero só agradecer. Para mim
Eu estou sendo honrado, muito honrado pela presença de todos, especialmente pela sua presença nesta sala de vídeo. Que Deus continue te abençoando grandemente. Meus amados, tem uma palavra de Deus. Temos uma palavra da parte de Deus. E neste livro, como eu falava, este livro é o livro do triunfo final de Jesus. É a vitória, a consumação da história. Mas é também a glorificação da igreja de Jesus. É a apresentação da igreja de Jesus como uma igreja gloriosa, glorificada. Então, não tem nenhuma dificuldade na leitura e na interpretação deste livro. Basta entendermos a sua mensagem. Francisco Canade, meu filho, olhe, que Deus te abençoe de uma forma poderosa, riquíssima, grandiosa. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre todos os teus empreendimentos. Você é especial e a gente agradece a Deus por tudo que vocês fizeram por nós. Meus queridos, sem mais delongas, sem perca de tempo, nós queremos entrar na palavra, especialmente no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. O texto que nós escolhemos nesta noite para apreciação e onde queremos pontuar fazer algumas considerações, fazer algumas pontuações, inicia-se no versículo de número 9, que tem no seu sumário, não em todas, porque diverge de traduções, mas nesta tradução que eu tenho, o sumário diz a visão gloriosa ou a visão de Jesus glorificado. Claro que o compilador da Bíblia, ele colocou aqui, a casa publicadora ou compilador da Bíblia, colocou este sumário para que tenhamos uma facilidade de compreensão do texto. Milton Batista Pina, meu querido pastor, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e os teus empreendimentos. Eu quero convidá-los, a você que tenha um exemplar da palavra de Deus e a você que tem a Bíblia no seu aparelho celular, eu quero convidar você a que juntos compartilhemos dessa escritura. Abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, abra aí o oráculo de Deus, a poderosa palavra de Deus, os escritos de Deus. E vamos ler. O texto inicia dizendo: eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta ou como voz de muitas águas, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda ou envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando,
vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus nessa noite te abençoe, que o teu coração esteja como terra fértil, preparado para receber a boa semente, que é a palavra. Que do lado de cá eu seja nesta noite apenas e tão somente e nada mais do que isso, um instrumento nas mãos do Eterno e na direção do Espírito Santo para transmitir uma palavra que venha neste momento de extrema dificuldade, de incertezas, a fortalecer a tua vida, a revitalizar a tua esperança. Isto é o que eu peço a Deus nessa noite. E muito agradecido ao meu Senhor pela honra e o privilégio que me concede de tê-los e de poder falar da sua poderosa palavra. Meus irmãos, 40 anos depois que esta igreja assolou a cidade de Éfeso pelo poder extraordinário da palavra, João é agora o pastor daquela igreja que já havia sido pastoreada por Timóteo e alguns outros. E 40 anos se passaram. A igreja, ela é a igreja do primeiro período ou do período apostólico. Se nós de fato acreditamos nas dispensações e acreditamos que dispensação é um período em que Deus trata ou em que fatos se realizam, se nós acreditamos de fato e nós somos da linha dispensacionalista, certamente nós entendemos que esta igreja, ela é a igreja que representa o
primeiro período ou o período apostólico. A igreja que ainda é fervorosa no amor, laboriosa no trabalho, e uma igreja consistente e constante, mesmo nas tribulações. Esta é a igreja de Éfeso. Essa igreja que, com esse fervor espiritual, conseguiu impactar não somente a cidade de Éfeso, uma cidade pagã, promíscua, mas que também impactou a Ásia. Num período de 2 anos e meio, essa igreja foi um centro evangelístico, e pelo seu labor, pela sua constância, pelo seu zelo doutrinário e pelo seu fervor no amor, essa igreja impactou a Ásia. Agora, o ancião João é o pastor da igreja. E a igreja está vivendo um período de perseguição. E no reinado de Domiciano, João é exilado na ilha chamada Pátimos, uma ilha rochosa, vulcânica, condições climáticas difíceis, as condições ambientais difíceis, sobretudo para um ancião de 90 e tantos anos já. E ele foi exilado nesta ilha. O motivo do seu exílio, ele mesmo declara. Ele é exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho. A forma fervorosa com que João ministrava, o apelo com que João fazia ao fervor, ao amor, a prática do amor, ameaçava o império. Era um risco para o império. E João é exilado. Na ilha chamada Pátimos, neste ambiente de desolação, neste ambiente de dificuldades, neste ambiente de extrema dificuldade, sobretudo, repito, para um homem na idade de João, é que João, embora privado de adorar a Deus no santuário, no templo em Éfeso, e que não era um templo, havia várias igrejas reunidas nas casas em Éfeso. Templos só foram construídos no período de Constantino, no período bizantino. Até aí não havia construções de templos, eram igrejas. Por isso Jesus se dirige a essa igreja de uma forma unificada, uma igreja única, embora houvesse várias reuniões, mas era uma igreja. E algo me chama a atenção, não era a igreja da cidade de Éfeso, era a igreja que estava em Éfeso, mas ela não era a igreja de Éfeso. Uma coisa é ser a igreja da cidade. A igreja, embora esteja na terra,
mas ela não tem vínculo com a terra. João foi privado, mas se privaram João de adorar no santuário, João fez deste lugar inóspito um santuário de adoração. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que não é o lugar e nem as circunstâncias que nos fazem adorador. Não é o lugar e nem as circunstâncias. O que nos faz adorador é o compromisso que assumimos, é a disposição que temos para, mesmo em meio às dificuldades e às circunstâncias adversas, transformar um ambiente diverso em um lugar de santuário, de adoração. Foi isso que João fez. Privaram João do santuário, privaram João do relacionamento com os irmãos, só não privaram João do relacionamento com Jesus. Este é o momento em que estamos dentro de casa. Não vamos ao santuário, mas estamos fazendo da nossa casa o santuário de adoração. Estamos privados, mas não estamos privados do relacionamento íntimo, contínuo, duradouro com o nosso Cristo. João está nesse lugar. Quando de repente João diz que está em espírito no dia do Senhor, nada, lugar, ninguém, circunstâncias, dificuldades pode parar um adorador. Nada pode parar um adorador. De repente, João diz que ouve uma voz que está falando atrás. E João se vira para ver. E quando João vira-se para ver, a primeira visão que João tem é da igreja e não de Jesus. A expectativa de João era ver quem falava. Mas o que João vê é a igreja. A primeira coisa que João vê é a igreja. E o que João vê, qual a característica da igreja? João diz que ela é um candeeiro de ouro. Porque a igreja de Jesus não tem característica do mundo. A igreja de Jesus não tem aparência do mundo. A igreja de Jesus não tem traços do mundo. A igreja de Jesus é caracterizada como uma igreja real. Os seus traços são de realeza. Sua característica é de realeza. Sua aparência é de realeza.
porque Ele nos fez sacerdócio real, povo santo, adquirido, peculiar, exclusivo dele. João, quando olha, ele vê um candeeiro, e lá, quando Jesus vai explicar a João sobre isto, ele diz: João, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A igreja tem a aparência do reino para ser diferente em um mundo corrompido que só tem a aparência do mundo. É a igreja de Jesus. É a aparência real. João faz questão de destacar a aparência da igreja. E por que João vê a igreja? Porque é impossível chegar a Jesus sem que antes chegue até a noiva. Aleluia! Aleluia! Para que se chegue ao noivo, o caminho é a noiva. Tem que vir para o corpo, tem que estar no corpo, tem que viver no corpo, tem que andar no corpo, tem que crescer no corpo, tem que se relacionar no corpo, para que possa ser dirigido pela cabeça, que é Cristo, o noivo da igreja. Aleluia! Eu gostaria que você estivesse sentindo aí o que nós estamos sentindo. É glória demais. Aleluia! É através da igreja. É viver de forma integral, não teórica, mas prática, dentro deste corpo, para ter relacionamento com aquele que segura firmemente na mão a igreja, que está imanentemente, presencialmente no meio da igreja, e que está em plena ação no meio da igreja, caminhando, passeando no meio dela. João vê a igreja. Porque a mensagem do noivo é para a noiva. E a mensagem do noivo para a noiva é que ela não tema. Ela está vivendo um momento de perseguição, mas é para ela não temer, porque o noivo está no controle de todas as atividades da noiva. É ele quem controla, é ele quem segura, é ele quem anda, é ele quem age em favor da noiva. Essa é a mensagem. E que mensagem alvissareira, que mensagem gloriosa, que mensagem confortadora, que mensagem inspiradora e que mensagem motivadora, sobretudo no momento de extrema dificuldade. Eu quero, depois dessa breve introdução, eu quero entrar de fato aqui na visão gloriosa de Jesus. E eu quero tematizar esta mensagem. E o tema desta mensagem é: Deus transforma tragédia em triunfo.
Deus é especialista em transformar tragédia em triunfo. Estamos num momento não apenas de incerteza, mas em que o mundo vive um pânico diante do quadro trágico mas a mensagem de Jesus é de que Ele transforma a tragédia em triunfo. O noivo se apresenta à igreja de forma gloriosa. De onde você está falando? Para controlar, para dizer: não temam porque eu estou no controle. Não se atemorizem, porque eu sou o primeiro e sou o último. É como Jesus está dizendo: eu iniciei a história, mas é eu quem vou dar notas finais à história. E João diz que vê um semelhante ao Filho do Homem. E João vai descrever pelo menos 10 traços, características dessa majestosa figura que se apresenta a João. A paz do Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para dizer que isto é como um prêmio. João fora o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz até o momento final. Agora, anos depois, que o nosso Deus continue chamando. João está vivendo num momento de extrema dificuldade, exilado, impossibilitado de relacionamentos com a igreja, com os irmãos, privado de ministrar a palavra, aquilo que ele mais gostava de fazer, num lugar inóspito, difícil. Jesus se manifesta imponentemente e diz a João: não tema, João. Era como se Jesus estivesse dizendo: você esteve comigo até o final. Aleluia! Eu estou com você até o final. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para você. E eu não sei o que você está passando. Diante deste quadro trágico, eu sei que você está atemorizado. É natural que todos estejam em pânico. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Permaneça fiel, porque Ele está com você até o fim. Ele não te desampara. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação. João vai descrever pelo menos 10 características. A visão gloriosa de Jesus. Primeiro, João faz uma descrição das suas vestes. Vou orar com você. João tem uma visão do noivo que é extraordinária, mas não do Cristo mutilado, não do Cristo sofrido,
Não daquele Cristo que no Salmo 22, o Salmo messiânico, diz que os homens passavam, meneavam a sua cabeça porque não achavam nele beleza alguma e era impossível se encontrar nele beleza, tendo em vista que ele estava desfigurado, mutilado. Não. João agora se apresenta, Jesus agora se apresenta a João, não como aquele Cristo que ele ficou aos pés da cruz olhando, mas ele se apresenta agora glorificado, trazendo a João segurança, tranquilidade, a certeza de que ele tem o poder, o domínio, a autoridade e o controle. Por isso não temas. Ele vê pelo menos 10 características. E a primeira característica é sobre as suas vestes. E as vestes de Jesus transmitem pelo menos duas coisas importantes. Falam da sua posição como sumo sacerdote e também da sua posição de rei. Eu quero dizer duas coisas a você. O escritor aos Hebreus diz: convinha que tivéssemos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. Santo, imaculado. Santo, imaculado, puro, mais sublime do que os céus. Outra vez o mesmo escritor diz que temos um sumo sacerdote que, embora em tudo tenha sido tentado, mas sem pecado, e é ele que se compadece de nós. Como sacerdote, ele se apresenta a João como se dissesse: eu intercedo por vocês, João. E João, o mesmo escritor, diz que ele intercede. Ele é o advogado que intercede. Então as suas vestes falam da sua posição sacerdotal. E como sacerdote, ele intercede. Como rei, ele tem domínio sobre a nossa vida. Como rei, nós somos os seus acólitos, os seus servos. Mas como rei, ele é também provedor das necessidades dos seus súditos. Como rei, é ele quem atende às necessidades dos seus súditos. É ele quem protege os seus súditos, é ele quem guarda os seus súditos. Seus súditos estão amparados, guardados, porque ele é rei. A segunda característica, traço, é a sua cabeça. João diz que os seus cabelos eram brancos. Isto traduz a santidade, a divindade de Jesus. Mas também fala da sua eternidade. E também fala de honra. Mas fala também da sua transcendência, da sua sabedoria, e fala da sua dignidade e da sua fidelidade. Oh, glória! Aleluia! Olete, ordia, manasúpia. Oh, aleluia! Ele é o ser divino.
é o santo que nos santifica. Ele é o ser eterno que nos oferece eternidade. Ele é o ser honrado nos céus, que um dia no seu tribunal vai nos legar ou nos oferecer honras. Ele é transcendente, está acima ou transcende todas as coisas. Ele é o ser detentor de toda a sabedoria, ele é fonte da sabedoria e que nos dá sabedoria quando pedimos. Ele é a fonte de dignidade e que nos torna dignos diante do Pai. Terceiro, João descreve os seus olhos como chama de fogo. Isto fala da sua onisciência, da sua capacidade de prescrutar, de sondar, de conhecer. Mas fala também da sua justiça. E fala, sobretudo, de que tudo está patente diante dos seus olhos. Ele prescruta o nosso interior. Ele conhece o nosso interior, ele sonda o nosso interior. Ele conhece os nossos medos, as nossas deficiências, as nossas falhas. Conhece o íntimo do nosso ser, pois os seus olhos são como chamas de fogo que prescrutam o mais profundo da nossa intimidade. E é por nos conhecer que Ele pode transformar aquilo que pode ser tragédia em nossa vida em triunfo. Aleluia. Quarto lugar, ele fala dos seus pés. Os pés são como um bronze polido, como refinado em uma fornalha. E o bronze fala de resistência, fala de força, fala de estabilidade. O que significa dizer que ele é forte para poder te livrar dos teus inimigos. Bronze servia sobretudo para fazer escudos. E o escudo, ele tem a função a priori de proteger dos dardos inflamados, das setas que são lançadas. Por isso, Deus, quando aparece a Abraão, no capítulo 17, ele diz a Abraão, no capítulo 15, ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo, não temas. O bronze também fala da resistência. Ele é resistente contra os inimigos que se levantam. Mas fala também da sua onipotência, do seu poder.
e sobretudo do poder que ele tem para julgar os inimigos. Convém que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A quinta característica que João é a sua voz. Ele diz que a sua voz, o versículo de número 15, ele diz que da sua boca saiu uma espada, o versículo 16, afiada de 2 gumes. A sua voz era como voz de muitas águas, versículo 15. A sua voz era uma voz potente. A voz de Jesus é a voz irresistível. Quando ele se levanta do barco, ele fala. Ele dá uma palavra de ordem e diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Isto nos transmite a ideia de que a sua voz é uma voz potente. Mas nos traz um outro entendimento, nos traduz uma outra ideia. É que quando Jesus está se dirigindo aos seus adoradores, nada, absolutamente nada, pode atrapalhar. Tudo é suplantado pela sua voz potente e poderosa. Aleluia. Aleluia. Em sexto lugar, João fala da mão direita de Jesus. E é interessante, porque no livro de Isaías, quando o povo está amedrontado, Deus envia uma mensagem através do profeta e diz ao povo: não temas. Não temas, porque foi eu que vos escolhi. É eu quem vos sustento com a destra da minha justiça. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia uma referência à mão direita de Jesus, é a mão da ação, é a mão que governa, é a mão que age, mas é também a mão que mostra o seu inefável, amoroso cuidado. A mão direita, que é capaz de sustentar o universo, é a mesma mão que de forma carinhosa repousa na cabeça de João e diz: não temas. A mesma mão que constrói o universo, a mesma mão que sustenta o universo, é a mesma mão que afaga o caído, o fragilizado, o fraco, o desesperançado, o doente, o aflito, o que chora, o que grita, o que clama. A mesma mão que sustenta o universo é a mão que afaga
o desvalido. É a mão que levanta o caído. É a mão que fortalece o fraco. É a mesma mão. Sétimo lugar, João diz que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Como que nós entendemos esta palavra, essa descrição de João? Ronfaia é uma espada curta de 2 gumes, usada pelos uma guarnição de soldados romanos, chamados espadas curtas, porque essa espada tinha um poder letal maior e possibilitava mais mobilidade aos soldados na batalha. O escritor aos Hebreus diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, e é que espada é essa ronfaia, essa espada curta, afiada, que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui fala da poderosa palavra que sai da boca de Deus. O Evangelho, a palavra de juízo, a única arma de guerra usada por Cristo contra o inimigo. É uma cena extraordinária. É como, isto aqui é uma cena de tribunal. Jesus está no seu tribunal. E a única forma de julgar é pela palavra. No mesmo livro, capítulo de número 21, diz que são abertos livros, e abre-se o livro da vida. E todos os que não foram achados nesse livro foram julgados. Só que o instrumento de julgamento é a palavra. Jesus diz em Mateus: pelas tuas palavras tu serás julgados, e por as tuas palavras tu serás condenado. O instrumento de julgamento é a palavra. O que João vê sair é a palavra poderosa do Evangelho, transformador de vidas. Em 8º lugar, João diz que o seu rosto brilha como o sol. A visão que João está tendo agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, mutilado, rasgado, humilhado, cuspido, vilipendiado, execrado, desprezado, abandonado, indefeso, embora tivesse todo o poder. João diz que o seu rosto brilha, e brilha como o astro-rei, brilha como o sol, mas na sua suprema força, é como o sol no meio-dia. O que João está descrevendo agora é um Cristo cheio de glória. É o Cristo glorificado.
É um Cristo que se apresenta à sua igreja na sua pungente glória, na sua majestade. Esse é o Cristo que virá buscar a igreja. Esse é o Cristo que vai bradar, dizendo: subi para cá, possuir por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Este é o Cristo que diz: Pai, eu quero que os que tu me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste desde a fundação do mundo. É o que João está mostrando à igreja. A igreja tem um Cristo não mutilado, não abandonado, não crucificado, não morto, mas a igreja tem um Cristo vivo e glorificado. Aleluia! Glória! Nono lugar, Jesus diz: eu sou o primeiro, João, e sou o último. Eu sou o Alfa e sou o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. João, ele está dizendo a João: no princípio, João, eu comecei a escrever a história. Eu tenho controle da história, João. A história, todos os atos da história, João, é eu quem escrevo. Eu sou o princípio de tudo. O mesmo João já tinha asseverado isso, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora Jesus se manifesta gloriosamente apenas para retificar, para dar cunho, para chancelar aquilo que João já tinha escrito. Se eu sou o primeiro, a história se inicia em mim, João. Eu sou o sustentador. Eu sou o criador, eu sou o sustentador e eu sou o consumador da história. Todas as coisas estão sob o meu controle. E nada foge do meu controle. É Ele quem julga. É Ele quem planifica. É Ele quem santifica. É Ele quem glorifica. É Ele quem honra. É Ele quem galardoa. Sem Ele, nada é possível. Mas com Ele, tragédias transformam-se em triunfo. 10º lugar. No versículo 18. Eu gostaria de ler com você. Escreve, João, estas coisas. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. E ainda no versículo 18, a parte B do versículo, ele diz: João, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aqui Jesus fala da sua eternidade, da sua perenidade.
mas também está falando da sua vitória final. O maior inimigo do homem está sob o controle de Deus. A morte é um estado. O Hades é um lugar. Jesus está dizendo a João: eu tenho o controle da morte, porque eu tenho a chave. Quem tem a chave tem autoridade. Há 5 referências na Bíblia sobre chave. E quem tem a chave tem a autoridade. Quando Jesus diz, eu te dou, Pedro, as chaves do céu, ele está dizendo, eu estou te dando autoridade para que tu abras o reino. O que Jesus está dizendo é, não temas a morte, nem temas o inferno, porque eu tenho controle sobre todos os dois. Eu controlo tanto o estado quanto eu controlo o lugar. Não te preocupa, João. O quadro é de tragédia. Mas Jesus vai transformar em triunfo. Quadro é de tragédia, mas Jesus vai transformar em triunfo. Porque ele tem o controle, ele tem a chave, ele tem a autoridade, ele tem o comando, ele tem o controle. Nada foge, nada escapa ao seu comando. Eu quero dar um salto com você, me reportar ao passado, um tanto quanto distante, para descrever uma cena de tragédia, para mim encerrar esta dissertação desse texto. Quando o povo sai do Egito, com mão forte, poderosa em asas como de águia, como diz Deus, Deus os conduz pelo deserto. Poderia ter levado por um outro caminho, mas não, ele os levou por aquele caminho. E o povo chega diante do mar. O faraó aparelha 600 carros com seus cavaleiros, homens treinados, habilidosos na batalha, preparados e sedentos por provocar uma carnificina. Perceba que a cena, o quadro que se desenha aqui, à beira do Mar Vermelho, às margens do Mar Vermelho, é um quadro de tragédia. Um povo desarmado, sem habilidade para a guerra, amedrontado, que de repente olha e vê o inimigo se aproximando bem aparelhado, preparado, com habilidade. Perceba que o quadro é de tragédia. Mas eu tenho uma palavra. Segura esta palavra. O quadro só será de tragédia até o momento em que ele não te mandar marchar. Até o momento em que ele não te autorizar a avançar. No momento em que ele te autorizar a avançar, o quadro de tragédia converte-se em quadro de triunfo. Receba esta palavra. Aleluia.
Oh, aleluia! O povo está apavorado. O povo está temeroso, amedrontado, em pânico. Começam a dizer para Moisés, começam a questionar. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, apenas ordena a esse povo que eles marchem. E Moisés pega o instrumento que está nas suas mãos, que é o cajado. Toca. Mas eu quero chamar a sua atenção. Observe o texto com bastante atenção. Pois o mar não se abre do ponto em que Moisés toca. Não é daqui para lá que o mar se abre. É de lá para cá que o mar se abre. Deus está dizendo: está vivendo um estado de tragédia. Você está vivendo um quadro de tragédia do lado de cá. Mas eu já estou abrindo o mar de lá para cá. A única coisa que Deus está exigindo é: caminha, marcha, avança e deixa que eu abro o mar para você passar. O quadro de tragédia vai se converter em triunfo, porque Deus é especialista em transformar a tragédia em triunfo. João, não temas. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu fui morto, mas eu estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mas não somente isto. Eu vivo para os séculos dos séculos. A tragédia se transforma em triunfo. O quadro de tragédia não é o fim. Ainda não é o fim. Mas pode ser o início de um grande triunfo. Pode ser o início de uma grande vitória. Meu querido, que Cristo Jesus nesta noite te abençoe de uma forma poderosa e grandiosa, rica. Que Deus alargue as tuas tendas, que Deus levante um muro de proteção e tenha plena convicção que o quadro trágico vai se tornar um quadro de triunfo, pois Ele é especialista em transformar a tragédia em triunfo. Quero orar com você. Que nessa noite Deus te abençoe de uma forma muito rica, muito grandiosa. Que Deus nesta noite, que nós transmitimos a sua palavra, e tenho plena convicção que assim como essa palavra falou comigo, ela continua falando com você. Que Deus te faça mais do que vencedor sobre todas as coisas. Que tu continue vivendo as benesses do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero finalizar, como sempre finalizo, com este cântico de adoração ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre.
Meu amado, eu quero finalizar dizendo a você que estamos abertos, depois de concluirmos esta missão, nós vamos estar abertos a alguma pergunta que nos for feita, algum questionamento que for feito. Nós vamos estar abertos para responder sobre a mensagem que pregamos, alguma dúvida sobre a mensagem que pregamos, ou sobre algum assunto genérico, algum assunto que você queira nos perguntar. É claro que se não soubermos de imediato, vamos estudar e amanhã ou depois nós traremos com certeza a resposta. Mas aquilo que soubermos, aquilo que Deus tenha nos concedido de entendimento, nós vamos estar esclarecendo. E assim nós encerramos mais uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe.